Seja bem-vindo e bem-vinda novamente aqui ao canal. O assunto aqui é sempre o autoconhecimento. O autoconhecimento aqui se dá através da leitura de livros e as teorias já existentes. Hoje eu estarei compartilhando com vocês um assunto espinhoso, um tema ao qual poucas pessoas gostam de falar. Hoje eu estarei falando sobre o luto, a melancolia, a perda de um objeto, de uma pessoa, a perda de alguma coisa. Toda perda, ela já é um luto. Vamos então especificar, mostrar qual é a diferença entre o luto e a melancolia. A melancolia é uma patologia estrutural, ou seja, uma doença. A melancolia, ela é caracterizada por um luto patológico e narcísico. No estado melancólico, a pessoa deixa de superar a perda de um objeto amado. O sujeito melancólico se identifica com o objeto perdido. E essa atitude impede de seguir em frente e o mantém preso num sofrimento sem fim. Agora vamos falar sobre o luto. O luto é um processo psíquico lento e doloroso. Do desligamento à energia afetiva. A energia investida em algum objeto perdido, que pode ser uma pessoa, pode ser um ideal, ou pode ser até mesmo um emprego. O luto é um processo natural de enfrentamento das perdas que se permeiam a experiência humana. O luto é um processo natural de enfrentamento às perdas que permeiam a experiência humana. Então, eu estarei fazendo a leitura neste livro aqui, que é o livro do Dr. Sigmund Freud. Este é o livro número 1, volume 14, onde Freud fala de luto e a melancolia. Eu estarei fazendo a leitura aqui na página 281. Olha só o que o Freud fala aqui. Tudo isso só é possível porque as reações expressas em seu comportamento ainda procedem de uma constelação mental de revolta, que, por um certo processo, passou então para o estado esmagado de melancolia. Não é difícil reconstruir esse processo. Existe, num dado momento, uma escolha objetal, uma ligação da libido, ou seja, que a libido Freud quer dizer energia, a uma pessoa particular. Então, devido a uma real desconsideração ou desapontamento proveniente da pessoa amada, a relação objetal foi destroçada. E na página, um pouco mais adiante, na página 278, Freud também vai falar na melancolia, a perda desconhecida resultará num trabalho interno semelhante e será, portanto, responsável pela inibição melancólica. A diferença consiste em que a inibição melancólica nos parece enigmática,
porque não podemos ver o que é que está observando tão completamente. O melancólico exibe ainda uma outra coisa que está ausente no luto: uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. A melancolia é o próprio ego. Então, hoje eu estarei falando para vocês, compartilhando apenas sobre o luto e a melancolia, a perda de um objeto ou de algo. Toda perda é um luto, é um deslocamento interno, como se algo que fazia parte da sua identidade interna começasse lentamente a perder força. As memórias que antes tinham peso deixam de ter o mesmo impacto. Aquilo que antes tinha peso já não faz mais sentido. Aquilo que parecia impossível de deixar para trás começa a se dissolver, sem que você consiga explicar. Assim é o processo. Algo muito importante. Assim, você perde significado. Algo dentro de você começa a perder espaço interno e deixa de existir. Quando você perde o significado, algo dentro de você começa a deixar de existir. Uma parte de você reconhece que precisa mudar. E a outra, não. Porque a mente quer encontrar explicações. No processo da transição, é preciso deixar o vínculo com o objeto, que agora ficou no passado. Pequenas mudanças internas vão acontecendo. O que antes parecia permanente, agora se torna temporário. Aquilo que parecia definitivo, agora se mostra como uma etapa. Porque quando Deus começa a transformação na vida de alguém, ele começa a remover aquilo que já não faz mais sentido na vida de alguém. E isso deixa qualquer pessoa confusa. No momento em que algo é removido da sua vida, a primeira sensação não é alívio, é perda. Tudo aquilo que parecia certo, agora já não faz mais sentido. No processo de transformação, algo é retirado. Alguma coisa deixa de funcionar. E algumas conexões perdem intensidade. Tem pessoas que tentam manter tudo como era antes, mas não se encaixa mais. Porque o ser humano tem a tendência a manter aquilo que já é conhecido. Mesmo quando aquela situação já não tem o mesmo propósito, mesmo quando aquilo que já não faz mais sentido. Para começar alguns capítulos novos, algumas coisas, situações, pessoas ficarão para trás. Normalmente é assim que começa um novo capítulo. É preciso virar uma página, recomeçar em uma folha em branco. E nem tudo que é removido da sua vida, da vida de uma pessoa, é punição. Porque tem pessoas que pensam que é punição, e nem tudo é punição. A perda, às vezes, pode ser proteção.
aquilo que algumas pessoas chamam de livramento. Fatos e acontecimentos em nossas vidas têm dia para começar e dia para encerrar. Aquilo que algumas pessoas conhecem como encerramento de ciclos ou recomeçar um novo ciclo. Temos uma grande dificuldade para entender esses momentos, porque focamos na perda, quando na verdade o foco deveria ser no que está para chegar. E toda vez que você perde algo, também há algo novo para chegar. Mas quando a mente foca na perda, ela não consegue enxergar o novo. Após a perda, existe um silêncio profundo. É notável, porque o objeto foi perdido, removido. O caos também trará o novo. E o novo assusta, porque temos a tendência a nos apegar ao que é conhecido. É assim que tem funcionado. E tem pessoas que vão tentar voltar, porque não está preparada para aceitar a mudança. A mente tende a querer recuperar o que foi perdido. E nem tudo que sai da sua vida vai ser reconstruído. Algumas saem porque terminaram, outras não podem continuar no próximo capítulo, e outras porque já cumpriram o papel que tinham na sua história. Tem pessoas que vão passar uma vida tentando recuperar o que perdeu. Tem um momento que a pessoa terá que fazer uma escolha, porque a vida também é feita de ciclos. Ciclos começam e também terminam. A mente sempre vai buscar a resposta e tentar voltar atrás. E isso gera um desgaste muito grande. As mudanças só vai acontecer se você parar de querer controlar o que não é controlável. Aceitar uma mudança é mais difícil do que tentar evitá-las. Aceitar uma mudança se torna mais difícil do que tentar evitá-la. Caminhos que pareciam invisíveis começam a aparecer, justamente porque você estava preso, tentando recuperar o passado. Mas no momento que você traz de volta a sua atenção para o aqui e o agora, o caminho se torna mais claro. No processo de transformação, uma nova percepção começa a surgir. E essa mudança é interna. Porque agora você enxerga de forma diferente. Porque a sua percepção evoluiu. O tempo traz uma maior clareza da realidade. A consciência começa a amadurecer. Tudo já existe no universo ao nosso redor. Mas é preciso chegar a um determinado nível de entendimento. Todos os sinais estão diante de nós, mas nem sempre temos a perspectiva necessária para ver. Conforme a consciência evolui, você começa a identificar situações e padrões que antes
não era possível de entender. Uma nova percepção muda a forma de pensar e as suas escolhas. Uma nova percepção traz decisões inevitáveis. Alguns caminhos não fazem mais sentido. Alguns ambientes não são mais confortáveis. Alguns relacionamentos já não são mais aceitáveis. Quando a sua percepção muda, é assustador. Quando a forma que você interpreta muda, você enxerga a sua própria vida de uma forma diferente. Quando a consciência evolui, você para de acreditar que só existe um caminho. A consciência revela clareza e estabilidade. E toda essa mudança ocorre internamente, ou seja, em discernimento torna as escolhas mais conscientes. A mudança ocorre verdadeiramente quando você percebe que está caminhando de uma forma diferente. O maior sinal de mudança aparece dentro, é sempre no interno. A forma como você se sente em relação à própria vida. Situações que antes te desorganizava, agora já não tem mais poder e influência. Tudo que tirava a sua paz, agora ficaram mais distantes. O que parecia impossível de superar, agora perde força. Tudo isso ocorre internamente quando a sua percepção muda. Porque uma nova percepção traz uma nova consciência e uma consciência te leva para uma clareza maior do acontecimento, de como você se vê perante a vida. Uma pequena observação para você: a vida é um processo biológico de equilíbrio interno. Muitas pessoas conhecem essa palavra, processo fisiológico de equilíbrio interno. Muitas pessoas conhecem essa palavra como homeostase. É um equilíbrio. Daqui vem, a partir de agora, uma das melhores partes. Agora eu chego já no final do vídeo. E olha só. Escuta bem isso aqui. Grava o que eu vou te falar. Quando Deus começa a mudar a história de alguém, ele muda primeiro o ponto de equilíbrio da pessoa. A homeostase. Quando Deus realmente começa a transformar a história de alguém, a mudança é interna. A percepção, a maturidade, a consciência. Quando essas três coisas mudam, a forma como você caminha pelo mundo é visto com mais clareza. O novo destino não começa quando tudo fica mais claro. O novo destino começa quando você começa a caminhar, mesmo sem entender todos os detalhes. Porque Deus não mostra a caminhada por inteira. É apenas uma pequena parte. E conforme você vai andando,
avançando, você vai vendo lá na frente. É assim que funciona. Deus não mostra o caminho de uma única vez. Quando você faz novas escolhas, você também adquire uma nova percepção. E tudo isso só é possível após uma decisão interna. A decisão de não voltar para aquilo, um padrão, um ciclo que já terminou. Quando você toma essa decisão de não voltar para algo que já terminou, esta é a confirmação interna que você já está em um novo processo, em uma nova caminhada da sua vida. Porque tem coisas que não faz mais parte do caminho. Tem coisas que já está à sua frente. Algumas histórias que já se encerraram, relações que cumpriram o papel delas. Ao reconhecer que um ciclo já terminou, você libera espaço para que algo novo possa nascer. Ao soltar o que já foi, você se permite reviver, reescrever uma nova história. Aquilo que Deus começou a transformar na sua vida não veio para destruir quem você foi. Veio para revelar quem você ainda pode se tornar. Esta é a grande reflexão.